Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva que espera. Na pequena cidade de Domingos Martins, encravada nas montanhas do Espírito Santo, todos conheciam a antiga Casa dos Beraldos, uma mansão de arquitetura colonial que dominava a paisagem com seu silêncio inquietante. A construção de janelas altas e madeira carcomida carregava consigo um segredo que há décadas fazia as crianças evitarem a rua ao entardecer. Diziam que, toda noite de lua cheia, um vestido de noiva aparecia pendurado na sacada do 2º andar, esvoaçando mesmo sem vento. A lenda falava de Catarina Beraldo, filha única de um fazendeiro poderoso da região. Na véspera de seu casamento, em 1912, o noivo desapareceu misteriosamente na mata fechada, e o casamento nunca aconteceu. Devastada, Catarina se trancou em casa, vestida de noiva, esperando o retorno do amado. Ela jamais foi vista viva novamente. Meses depois, vizinhos relataram ouvir soluços vindos da mansão. Quando a polícia arrombou a porta, encontraram o vestido cuidadosamente pendurado, mas o corpo de Catarina nunca foi achado. O tempo passou, e a mansão ficou abandonada. Famílias que tentaram morar ali relataram gritos abafados durante a madrugada e passos que percorriam os corredores vazios. As paredes da casa pareciam exalar tristeza, como se a alma de Catarina ainda vagasse, eternamente esperando seu noivo voltar da floresta. Aos poucos, ninguém mais se atrevia a cruzar os portões enferrujados, nem mesmo para reformas ou demolição. Em 2022, uma jovem fotógrafa chamada Larissa, vinda de Vitória, decidiu documentar casarões antigos do interior capixaba. Fascinada pela história da noiva que espera, ela convenceu um guia local a levá-la até o casarão. Mesmo relutante, o homem aceitou, mas advertiu: entre apenas durante o dia. E nunca olhe nos espelhos da casa. A recomendação parecia exagerada, mas Larissa, acostumada a lendas urbanas, riu. No interior da casa, tudo parecia congelado no tempo. Cortinas puídas, móveis cobertos por lençóis empoeirados e retratos desbotados observando-a com olhos eternos. A escada que levava ao 2º andar estava quase podre, mas ainda firme. Larissa subiu devagar, com a câmera em mãos, ansiosa por registrar o tal vestido de noiva. E lá estava ele, pendurado, dançando suavemente como se soprasse um vento de dentro para fora. Quando Larissa apontou a lente, o ar pareceu congelar. A câmera travou. A temperatura caiu de forma abrupta, e um sussurro lamurioso ecoou no corredor. Ele prometeu voltar, a jovem congelou de medo. Virando-se lentamente, viu um espelho encostado na parede, coberto por um véu branco. Algo do outro lado parecia se mover. Larissa hesitou diante do espelho encoberto. Sua respiração formava nuvens no ar gelado e seus dedos tremiam. Por impulso, ela estendeu a mão e puxou o véu, revelando o vidro antigo e manchado. O que viu no reflexo não era seu rosto, mas o de uma mulher com olhos profundos e tristes, vestida de branco, o rosto coberto por um véu rasgado. Atrás da figura, o mesmo quarto onde estava, mas com velas acesas, flores murchas e o som de uma marcha nupcial tocando bem ao fundo. Gritando, Larissa se afastou, mas tropeçou num tapete e caiu. Quando olhou novamente para o espelho, não havia mais nada. O guia, lá embaixo, começou a chamá-la com insistência. Ela desceu correndo e, sem dizer uma palavra, pediu para irem embora. Durante o trajeto de volta, Larissa permaneceu em silêncio, revivendo cada detalhe. O guia, com os olhos baixos, apenas murmurou: "Você olhou, não foi? Agora ela vai te seguir." De volta ao hotel, Larissa tentou racionalizar tudo como uma alucinação. Mas naquela noite, o sussurro voltou. Veio de dentro do espelho do banheiro. Ele prometeu voltar. A jovem quebrou o espelho com um secador, mas no reflexo dos cacos, os olhos da noiva ainda a encaravam. Larissa chorou em posição fetal, repetindo para si que era só estresse. Nos dias seguintes, Larissa voltou para Vitória, mas a sensação de ser observada a acompanhava. Em cada reflexo, vitrines, janelas, poças d'água, havia um véu branco no fundo. Sua câmera, mesmo desligada, registrava imagens aleatórias durante a madrugada, a escadaria da mansão,
o vestido na janela, o espelho, e a noiva cada vez mais próxima. Ela tentou contar a amigos, mas todos achavam que era apenas marketing para seu documentário. Foi então que decidiu buscar a ajuda de uma especialista em fenômenos paranormais da UFES. A professora Marta Lemos, cética por natureza, aceitou analisar os arquivos. Ao ver as fotos, ficou pálida. Disse já ter ouvido relatos parecidos, todos ligados ao casarão dos Beraldos. Marta revelou que, segundo documentos antigos, Catarina não estava sozinha no dia do desaparecimento do noivo. Testemunhas afirmaram que ela teria amaldiçoado o espelho nupcial, jurando esperar até que ele voltasse para buscá-la. Quem ousasse olhar diretamente para o espelho, segundo os registros, passaria a dividir o mesmo tempo da espera, um tempo que não corre, que se repete, como um eco. Larissa começou a ter lapsos temporais. Às vezes, acordava em lugares desconhecidos, com mama nos pés e buquês murchos ao lado. Outras vezes, não se reconhecia no espelho. A noiva, aparentemente, não queria apenas ser vista. Queria ser lembrada. E talvez, substituída. Os reflexos começaram a agir por conta própria. Larissa, em frente ao espelho do quarto, via sua boca se mover sem que ela dissesse palavra alguma. A voz que saía era chorosa, pedindo por alguém chamado Amaro. Marta, alarmada, sugeriu um ritual de ruptura, mas advertiu que seria perigoso. O espelho precisava ser levado de volta à casa e selado no mesmo lugar onde Catarina o amaldiçoou. Na madrugada seguinte, Larissa foi até um antiquário no centro de Vitória e adquiriu um espelho semelhante. Decidiu enganar a maldição, trocando o objeto original por um falso. Quando chegou ao casarão, foi recebida pelo silêncio mais absoluto que já experimentara. Nem vento, nem insetos, nem folhas. Apenas um murmúrio abafado vindo de cima. Eu ainda estou esperando. Subindo com cuidado, Larissa se aproximou do antigo quarto. O vestido ainda estava lá, mas parecia mais gasto. O espelho, porém, não estava mais encostado, estava fixo na parede, limpo, sem véus, refletindo o quarto e uma noiva sorrindo ao fundo. Larissa, tremendo, posicionou o espelho falso ao lado do real. No momento em que os dois se encararam, o chão tremeu levemente. De repente, a figura do espelho real esticou a mão para fora da moldura. Larissa tentou fugir, mas foi agarrada pelo pulso com uma força gelada. Você viu. Você sabe. Agora, você também deve esperar. Ela gritou, e a casa pareceu responder com um lamento de madeira rachando. O espelho se partiu em vários fragmentos, lançando Larissa de volta contra a parede. Quando acordou, estava deitada na grama do lado de fora, o sol nascendo atrás das montanhas. O casarão parecia intocado. Sua câmera estava ao seu lado, com as fotos apagadas. Sem provas, sem marcas, sem espelho. Mas algo estava errado. Ao olhar sua imagem refletida na lataria do carro, ela viu que seu vestido estava branco. Larissa voltou à Vitória, tentando ignorar os sinais. Mudou-se, jogou fora todos os espelhos, deixou de fotografar. Mas, no reflexo dos olhos das pessoas, ainda havia véus brancos. Ao passar por igrejas, ouvia a marcha nupcial. Às vezes, acordava no meio da noite segurando um buquê invisível. Marta foi a única que continuou acreditando nela. Propôs hipnose regressiva para entender se Larissa havia sido possuída ou se Catarina havia assumido parte de sua consciência. Durante a sessão, Larissa começou a falar com voz embargada, suplicando pelo retorno de Amaro, revelando detalhes do casamento que nem historiadores conheciam. Foi então que Marta concluiu o óbvio: Catarina estava usando Larissa como ponte. Não para escapar, mas para tornar-se presente, viva novamente. E Larissa, aos poucos, estava se apagando. Tropeçava em datas, não se reconhecia em fotos antigas, começava a esquecer sua própria história. Certa manhã, Larissa acordou em uma pensão simples, em 1913. Reconheceu tudo de livros de história: os carros, as roupas, a moeda. Caminhou até a casa dos Beraldos, onde foi recebida por uma senhora idosa que a chamou de Catarina. Ao olhar no espelho do hall, viu um rosto diferente, mais familiar.
Agora era Catarina quem andava em 2025. Catarina, no corpo de Larissa, retomou a vida normalmente. Voltou à fotografia, mudou os temas. Só capturava noivas. Noivas tristes. Noivas em ruínas. As fotos pareciam carregar dor, mas vendiam como arte de vanguarda. O nome Larissa se tornava famoso, enquanto a verdadeira estava presa num tempo que não avançava. Enquanto isso, no passado, a mente de Larissa se esvaía. Começou a acreditar que sempre fora Catarina. Aguardava ansiosamente pelo retorno de Amaro, costurando vestidos que nunca seriam usados, ensaiando votos que nunca seriam ditos. As outras noivas no casarão murmuravam ao redor, outras vítimas do espelho amaldiçoado. Um padre apareceu certo dia, dizendo ter sido chamado para um casamento. Ao entrar no salão, viu dezenas de mulheres de branco, imóveis. No centro, Catarina, ou o que restava de Larissa, segurava um buquê negro. Ele vem. Ele prometeu. O padre fugiu sem olhar para trás. Hoje, o casarão ainda está lá. O vestido ainda balança na sacada. E toda mulher que cruza seu caminho pode ser a próxima a esperar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.